Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Hoje eu venho trazer para vocês esse romance, ficção científica, distopia, que trata de viagem ao tempo, chamado O Fim da Eternidade, de Isaac Asimov, ou Isaac Asimov, como vocês queiram, né? Falar um pouco do autor, Isaac Asimov nasceu em Petrovich, Rússia, em 1920, naturalizou-se norte-americano em 1928. Ele era conhecido como o Bom Doutor, carinhosamente conhecido, né, pelos seus fãs, e escreveu e editou mais de 500 livros, entre os quais a série Fundação e as histórias de robôs, que inspiraram filmes como O Homem Bicentenário e Eu, Robô. Além de suas mundialmente famosas obras de ficção científica, Asimov alcançou sucesso também com tramas de detetive e mistério, enciclopédias, livros didáticos, textos autobiográficos e uma impressionante lista de trabalhos sobre aspectos variados da ciência. Ele faleceu em Nova York em 1992 por falência múltipla de órgãos provocadas pelo vírus da AIDS, contraído em uma transfusão de sangue e realizada durante uma cirurgia em 1983. Então, esse aqui é um livro muito bom sobre ficção científica, volta ao tempo, viagens no tempo, né? Tanto para o futuro quanto para o passado. Trata-se de um romance que no início era um conto, que ele depois se transformou em romance, continuou a história até se transformar em romance. Eu diria assim, não querendo assim ser chata, mas eu acho que, sabe quando você parece que é uma coisa mais do mesmo? Porque eu já li, por exemplo, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e também Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Então é sempre aquela história de um futuro, de um futuro muito complexo, muito complicado, e no meio de tudo isso acontece um romance com o protagonista, que nem sempre esse romance dá certo, e fica uma coisa meio ficção, meio romance, meio drama, sabe? Então é um livro que é muito bom o livro. Eu não vou criticar dessa forma de não leiam, muito pelo contrário. Isaac Asimov é top, gente. O Homem Bicentenário, que inclusive virou até filme, é maravilhoso. Fala sobre a humanidade, sobre o que o ser humano realmente deveria levar em consideração por ser humano, que realmente vale a pena como ser humano. E esse tópico aqui de viagem ao tempo descrito nesse livro também fala muito sobre isso. O que é o tempo, né? Se você conseguisse voltar ao tempo, se você conseguisse uma máquina do tempo, o que você faria na sua vida? Será que se você mexesse alguma coisa, iria transformar alguma coisa nas vidas futuras, na própria existência do ser humano? Será que você mexendo em algum ponto da sua vida, da sua realidade, transformaria a vida de outras pessoas, ou do país, ou do estado onde você mora? Então, esse livro trata-se disso, de mudanças no tempo, que as pessoas que têm a possibilidade de transformar alguma coisa no tempo consigam mexer de forma que transforme a realidade futura. Então, o que se trata, então? Existe, então, um personagem principal. Eu diria que o personagem principal nem é ele. Eu diria que o personagem principal é o tempo. É a viagem no tempo, eu diria assim. Mas, enfim, o livro foca na vida de um técnico eterno chamado Andrew Arlan. Ele, no século 45, se não me engano, a gente está no século 21, hein? No século 45, 47, eles conseguem desenvolver uma máquina do tempo que consegue transformar a realidade de algumas situações no mundo. Então, eles conseguem essa máquina do tempo e eles são considerados eternos, esses técnicos que conseguem mexer no tempo. Esses técnicos, eles são tirados de vários séculos para poder trabalhar numa espécie de associação, de uma associação que consegue mexer
na história humana durante os séculos. Então, eles conseguem uma máquina do tempo, uma cápsula, que é engraçado, porque como eles falam dessa cápsula, a impressão que é uma coisa extremamente desenvolvida, mas fala de alavanca, de temporizador, temporômetro. Então, o autor tenta colocar uma coisa assim, sofisticada, uma coisa de modernidade, mas ele não tem estrutura para isso na época dele. Esse livro foi escrito em 1955, publicado em 1955. E assim, não tinha muita tecnologia na época, né? Não existia nem telefone celular, lógico, na época. Então, ele fala de papéis perfurados, cartões perfurados. Então, ele tenta colocar uma modernidade que não existe modernidade na época. Ele não faz ideia de como seria uma modernidade. Então, fica uma coisa muito subjetiva no livro. Aliás, as primeiras páginas desse livro eu fiquei muito confusa. Li várias vezes para poder entender o fio da meada. Porque ele fala muito sobre cálculo de probabilidade, realidade modificada, campo temporal, quando, sabe, quando uma coisa viaja muito no tempo e pode transformar, de repente você viaja no tempo e dá de cara com você mesmo, então tem a probabilidade de você se encontrar quando você vai para o passado. Então, é muito complicado entender no início, você tem que dar uma releitura, vai em algumas páginas novamente. Eu falo por mim, eu tive que ler alguns capítulos iniciais para poder entender mais ou menos o fio da meada. Chega um momento, até a metade do livro, que eu achei um pouco confuso, eu tive que voltar várias páginas. Então, esse Andrew, ele tem superiores, que são os computadores, que na verdade não são computadores, são homens que fazem cálculos de probabilidade, estatística mecânica, estatística, campo temporal, história, computação. Então, esses técnicos, eles têm superiores que são os computadores. E tem também pessoas que são treinadas, né? Enfim, então eles trabalham nessa máquina do tempo para poder transformar minimamente possível a história, para poder no futuro não dar problema, aquela explosão, não transformar um país no futuro, aquela ideia, aquele tempo passado que a pessoa fez alguma coisa muito errada, tomou uma atitude muito errada que lá no futuro ia atrapalhar toda a humanidade. Então eles vão através da máquina do tempo para essa época, um ano antes. Eles falam muito de tempo antes, tempo depois, né? Tempo abaixo, tempo acima, para poder tentar mexer o mínimo possível para poder transformar o futuro. Então, eles ficam mexendo na realidade das pessoas e das coisas. Então, eles terminam se intrometendo demais na realidade e na vida dos seres humanos, né? E nesse meio tempo aparece uma mulher que o Andrew se apaixona, a Noes. Então, Lambert. Eu não me lembro direito mais ou menos de onde que essa mulher... Eu sei que ela veio de um futuro, que eu não vou dar spoiler, mas assim, eu não me lembro direito em que momento que eles realmente se identificaram como conhecidos. Eu sei que ela conhecia ele, entendeu? Aí no fim do livro tem toda uma reviravolta, tem todo um plot que eu não vou contar, mas enfim, é um livro de ficção científica que fala muito da realidade, cita até a Bíblia. Então, dizem que o Isaac Asimov teve essa ideia de escrever esse livro porque ele estava folheando uma revista Time, e é uma revista de 1932, se não me engano, que tinha uma gravura parecia uma explosão atômica. Isso é 1932 a revista, mas na verdade não era uma explosão atômica, aquele cogumelo atômico, era um Geiger, né? Aquela água quente que sai do chão. Ele teve uma ideia de fazer uma história de viajante do tempo por causa dessa imagem que ele viu na Time. Isso é lenda, não sei se isso é verdade, pessoal. Mas enfim, até onde o ser humano pode ir para transformar a realidade de um país, das coisas e da história. Não sei se é bom esse tipo de mudança de tempo, desse tipo de mudança de transformar as coisas, de mudar de acordo com o bem
o bem da determinada espécie que você acha que vai ser importante no futuro. Trata muito, então, da realidade humana, do quanto o ser humano pode mexer para transformar a vida ou para transformar a realidade de outras pessoas, não importa como. Então, é um tratado de ficção científica aqui que a gente tenta entender o que realmente o autor quis passar. Eu creio que o Asimov quis passar que o ser humano, tentando mudar as coisas, tentando mexer na realidade ou tentando mexer no futuro, pode transformar a coisa que deveria ser legal em uma coisa ainda mais grave. Então, é uma viagem no tempo, gente. Esse livro é uma viagem, decididamente. Eu gostei do livro, apesar de que nem eu falei, parece que eu já li algo parecido, né? Como, que nem eu falei, Admirável Mundo Novo, é muito parecido. De um futuro meio que tenebroso, que as pessoas são meio que dominadas, né? No contexto desse livro é um pouco diferente desse, mas é sempre assim. São sempre as relações humanas sendo prejudicadas, alteradas ou mesmo dizimadas por uma sociedade que se acha inteligente, né? Então, existe os humanos e existe a humanidade, que nem sempre andam de mãos dadas, né? Portanto, existem, nessa história em si, tem os tempistas, são as pessoas que não fazem parte desse movimento de mudar o tempo, e os tempistas são pessoas normais, e os eternos são essas pessoas que eu falei, que conseguem viajar no tempo e mudar a realidade, mudar o presente para não alterar o futuro. Existem também aquelas castas superiores, que são os computadores, por exemplo. Existem as pessoas que são os treinados, são tipo uns estagiários. Teve um deles que quase se suicidou, que eu não vou também contar a história, para você ver como isso interfere na vida pessoal da pessoa. E detalhe, eles são, os técnicos são eternos, mas é só o nome, porque na verdade eles têm um tempo biológico, eles sabem que vão morrer. Então, na verdade, o ser humano não é eterno, apesar de estar num ambiente que se dizem os eternos, que eles conseguem dominar o tempo, dominar o futuro, dominar as coisas erradas que o ser humano faz, eles não são eternos, eles vão morrer. Inclusive, tem pessoas que são até idosas na história. E tem o romance, né? Para variar, tem que sempre ter um romance, que eu acho que seria desnecessário. Mas enfim, é o plot da história, é o romance, é até onde o ser humano pode ir para poder alterar a sua vida, alterar a humanidade e alterar a sua realidade futura. Muito interessante o livro, apesar de ser um pouco complicado de entender no início. A capa eu achei muito bonita, o fundo preto, roxo, fim da eternidade, realmente é muito bonita a capa, muito linda a capa do livro. E Isaac Asimov, né? Não tem o que dizer desse homem. Um expert em tentar fazer a nossa cabeça explodir, né? Muito bom. O Fim da Eternidade. Você já leu? Você tem alguma coisa a falar para mim a respeito do Isaac Asimov? Você leu alguma coisa dele? Inscreva-se no canal, dê sua opinião. O que você achou da ideia de viajar no futuro? O que você mudaria no seu passado para transformar o seu futuro, se você conseguisse? E se você mudasse alguma coisa, o que a humanidade poderia sofrer no futuro? É de se pensar, não é? Então, beijos, obrigada por ter assistido, inscreva-se no canal e interaja comigo, tá bom? Tchau, até a próxima!